Olá você, eu sou Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um Rádio PR1, né? Esse podcast que é feito aí pela Pró-Reitoria de Graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui em mais uma conversinha nossa, mais um bate-papo e para poder falar do nosso tema de hoje, né? Eu não estou sozinho, como sempre, estou aqui com a minha companheira de carrapeta, Flávia Holanda. Só ontem que eu te deixei sozinho, ontem, é verdade. Desculpa. Verdade, ontem eu tive que carregar tudo sozinho. Mas hoje eu não estou sozinho. Estamos em trio hoje. Oi, pessoal, eu sou Flávia de Holanda e eu estou aqui hoje com o professor adjunto do Departamento de Jornalismo da Faculdade de Comunicação da UERJ, ou seja, da casa, né? Coordenador do Audiolab, aqui da casa também, e docente permanente do PPG-Com UERJ, mas daí ficaria com a PR2, né? Mas vamos voltar aqui à PR1. O que levou você, professor, a buscar transformar essa paixão na sua área, no jornalismo e no seu objetivo de pesquisa? Bom, pessoal, obrigado pelo convite, tanto Kleber, Flávia, pessoal do CTE, da PR1. Desde já deixo claro a importância, né, desse programa, da gente dialogar. A gente estava conversando aqui nos bastidores como que a UERJ precisa se conhecer mais, né? A gente tem tanto projeto maravilhoso aqui, a gente se conhecer aqui por dentro e também levar para o público externo, né, para conhecer tudo isso que a gente gosta, que nos motiva. E o esporte sempre fez parte da minha vida, né, desde criança, praticando, né, futebol e outras modalidades, e eu tentei fazer a faculdade de comunicação e buscava ser jornalista esportivo. Desde o primeiro dia, eu entrei na faculdade, o curso era noturno, na UFJF ainda, né, Universidade Federal de Juiz de Fora, e no primeiro dia eu bati na porta da rádio universitária, falei, eu quero trabalhar aqui. Mas que período você está? Não, vou começar hoje à noite. Aí o professor, né, que se tornou meu grande amigo, Márcio Guerra, falou, tá bom, você gosta de quê? Eu amo esporte. Tem um programa às 5 da tarde que se chama Resumo Esportivo, quer participar? Falei, quero. E participei do programa, o bichinho do rádio me mordeu naquele dia, não me largou nunca mais. E eu consegui juntar algo da nossa profissão, que é o radialismo, né, trabalhar com rádio, trabalhar com mídia sonora, com a paixão de criança, que é o esporte e jornalismo esportivo. E isso foi me guiando durante a faculdade inteira. Eu me formei, trabalhei na área durante um tempo, e aí a questão de entender como o esporte, como o jogo nos envolve de uma maneira tão profunda, foi me levando para o campo acadêmico. É aquela clássica, né, história que no momento em que seu time está jogando, né, meu time Flamengo, né, da Flávia também, no momento que o Flamengo está jogando, ninguém vai ligar para a Flávia, ninguém vai me ligar. Qualquer pessoa que tentar conversar com você, você está tão envolvido, você fala, espera aí, depois eu falo. Se passar na frente da TV, então, fala, sai daí, meu filho. Costuma até xingar algum parente seu querido da casa, sai daí agora. O que é isso que nos envolve? Dessa maneira que naquele momento o mundo externo fica de lado e só nos interessa acompanhar uma partida de futebol. E durante essas pesquisas, né, encontrei o trabalho do professor Ronaldo Elal, que é meu grande amigo, assim, foi meu mentor acadêmico, costumo brincar que é meu pai carioca, né, quando eu vim para cá fazer o mestrado. E ele tinha uma pesquisa muito profunda nisso, né, baseado na teoria do Homo Ludens, do John Huizinga, um filósofo assim, holandês fantástico, que ele entende que o jogo é essa essência humana. Todo mundo tem essa vontade de interagir, de dialogar, é isso que nos faz, né, ser humanos, né, que tem uma ligação muito forte com narrativa, e a partir daí eu entendi, comecei a olha, por isso então que aquele Felipe, quando estava numa pelada ali entre os amigos, às vezes xingava um amigo porque não tocou a bola, eu falei, que isso, você tá nervoso? Terminava, esfriava aquele clima da pelada, falei, cara, desculpa, né, não devia ter te xingado. Comecei a entender e juntamente, né, com todo o arcabouço teórico que o Ronaldo tem, entender como que a mídia esportiva trabalha isso. Como que ela nos convida para um jogo narrativo com essas bases, né, que a gente já tem da paixão do esporte, e naquele momento a gente fica envolvido de uma maneira muito profunda. E isso foi me levando para o mestrado, para o doutorado, e também fui mordido pelo bichinho da docência. Falei, olha, isso aqui é minha praia, é o que eu mais amo fazer, e tenho uma felicidade enorme de estar na UERJ hoje, de coordenar o Audiolab. Eu posso colocar em prática tudo isso, né, com vários projetos, não só do esporte, mas outras atividades também, carnaval, entretenimento.
E eu passei a perceber como essa teoria do jogo, como o esporte nos ensina muita coisa, porque tem essa veia primordial, que é a ideia do interagir, do estar junto com o outro, mesmo que em algum momento você tenha um conflito, né? Você está ali brincando com seu amigo vascaíno, né? Botafoguense, tricolor, mas o esporte nos ensina que, terminado o jogo, a gente volta para o mundo real. Continuamos amigos, um vai fazer uma brincadeira com o outro, mas essa ideia, tanto de estar junto, do conflito no adversário naquele momento, é fundamental para a sociedade e principalmente no mundo de hoje, né? A gente percebe que algumas pessoas jogam alguns jogos que parece que o jogo não tem fim. É aquela intensidade tão grande e ele tem inimigos que podem ser adversários no jogo que passa a ser pela vida inteira. Na política a gente vê isso, né? No futebol, casos de torcidas que brigam, chegam até ao óbito, né? Em alguns casos, isso é muito dramático. Entender essa perspectiva do esporte foi o que me norteou, que me trouxe para o mundo acadêmico, e é muito importante para o jornalista hoje ter essa noção do que é o jogo, porque nós somos convidados a jogar jogos o tempo todo. Nosso celular, quem pensa nessas engenharias de aplicativo, sabe exatamente que isso é um fato primordial nosso. É estar interagindo sempre, constantemente. E nisso nós somos, né? O tempo inteiro a gente está aqui, cada um com seu celular no silencioso, quando a gente sair vai ter pelo menos umas 10, 15 notificações te chamando a jogar jogos. Pode ser uma mensagem de alguém da família, mensagem de algum ente querido, mensagem do grupo do trabalho, ou de um aplicativo querendo, olha, você está com fome, peça isso, você quer se deslocar para casa. São jogos que o tempo inteiro você é instigado a estar participando e que te leva para um outro mundo. Eu costumo dizer nas aulas, e cito como exemplo, a literatura. É um jogo narrativo fantástico, que te leva um bom livro, você não quer terminar de ler. Nossa, e você está envolvido e vai. Quando termina, você fala, que pena que terminou. Então eu vou chegar, Kleber, você leu o livro tal? Vamos comentar sobre ele? Que é o que a internet faz hoje. É criar possibilidades do jogo nunca terminar. Então tem uma série na Netflix fantástica, aí você cria um grupo dentro do WhatsApp para comentar aquela série. Os antigos fóruns, chats, né, lá nos primórdios da internet, trabalham com isso. E isso é fundamental, da gente entender a própria comunicação hoje. Eu acho que esse arcabouço que o esporte nos dá, nos ajuda muito a compreender o mundo que a gente está vivendo hoje. De repente, até uma comunicação de pertencimento. Exatamente. Sempre, Porque você, ao participar de um jogo, você tem uma identidade própria dos jogadores. Né? Pessoal que adora RPG, né? Tem aquele grupo que joga RPG, aí tem o tipo de roupa apropriada, você vai meio que se enquadrando naquele local. E esse sentido de pertencimento do jogo é fundamental. Você está dentro de um grupo de WhatsApp que tem uma identidade muito fixa, você acaba tendo uma solidariedade com os jogadores que estão ali com você. Como se fosse um time, né? A lógica empresarial tenta passar isso para a gente o tempo todo. Esse é um jogo, veste a camisa da empresa, né? Vamos junto, vamos jogar, vamos... E o capitalismo utiliza isso para você produzir cada vez mais, porque você está envolvido no jogo, né? Você quer comprar qualquer coisa do Flamengo depois de uma vitória, é muito mais fácil, né? Você convencer a pessoa a comprar. E em qualquer outra, né, ramo da nossa vida, quando a gente pensa nessa estrutura do jogo, ela está presente. E eu acho que isso é fundamental, né? No caso do Flamengo, na verdade, existe uma coisa maior, né? Porque aqui tem 3 flamenguistas, ele falou só de 2, mas eu também sou flamenguista, né? A gente não consegue parar de querer coisas do Flamengo porque ele está sempre na cabeça, está sempre no topo. E isso é uma coisa que às vezes é até constrangedor quando a gente pensa em outras torcidas. Mas eu queria trazer aqui um pouquinho, trazer aqui uma coisa que eu acho que é importante a gente colocar. A gente aqui na Rádio PR1, a gente tem falado com agentes que começam a fazer contato com a UERJ e o nosso propósito muito na PR1 e nesse podcast especificamente, como em outros produtos, né? E uma coisa que a gente estava falando nos bastidores, é como fazer as pessoas entenderem o que é estar numa universidade pública, como é que isso funciona, como é que isso se articula. Você falou da tua carreira, a Flávia já apresentou os títulos, né, que a gente tem como docente, mas eu sei que eu estou vendo na minha frente um professor relativamente jovem, né? Quando a gente pensa no professor universitário, tu pensa naquele cara já velho, né, óculosinho, né, cabeça branca, e não, tem um homem jovem aqui, bem apessoado, um homem bonito, né, gente? E aí vocês estão vendo
E aí eu acho que as pessoas que olham para esse lugar ficam pensando, como é que isso chegou na vida do Felipe, né? Como é que o Felipe encontrou a UERJ? Como é que ele encontrou esse jornalismo específico da UERJ? Porque ele não está em outra universidade? Conta um pouquinho para a gente de como é que foi isso. Você falou um pouco da sua linha de pesquisa, mas eu queria que você falasse um pouquinho de você e dessa sua relação com a academia, centrada na academia pela UERJ. 2010, eu saio de Juiz de Fora e venho para cá para fazer uma pós em jornalismo esportivo, mas a pós voltada para o mercado. E aí, essa ideia da pesquisa de investigar cada vez mais por que o esporte nos toma dessa forma, fui conversando com esse professor, né, um grande amigo, Márcio Guerra, e ele conhecia o Ronaldo Elal. E ele me começou a apresentar alguns trabalhos. Eu falei, caramba, olha que legal, eu posso ser professor e continuar falando de esporte. A academia, a pesquisa não precisa ser algo chato, ela pode tratar de problemas do nosso cotidiano, de coisas que estão ali no nosso dia a dia. Porque, às vezes, na graduação, os alunos têm aquela ideia que está muito acadêmico, está muito chato, e não precisa e nem pode ser chato, né? A gente tem maneiras, e o podcast é uma ferramenta maravilhosa, de uma linguagem coloquial, a gente chegar com temas complexos, mas naquela linguagem que o rádio sabe fazer como ninguém, mastigado para todo mundo. Mas eu vivo isso todo dia, isso não está tão distante assim. E eu percebi exatamente isso, através da UERJ, do trabalho que o Ronaldo faz. O Ronaldo é uma referência assim, internacional nessa parte, e algo muito que a UERJ tem em toda a faculdade tem uma grande referência internacional, né? Em muitas, até mais de uma. Isso é muito bom. E quando as pessoas tomam esse conhecimento, que a academia vai te dar uma reflexão sobre esse dia a dia e vai trazer temas do seu cotidiano que circundam ali o imaginário popular, para você conseguir compreender isso é um salto gigantesco. E ao conhecer o trabalho do Ronaldo, eu falei, caramba, eu quero entrar para o mestrado. Aí fiz a prova aqui, fiz o mestrado, fiz o doutorado, e acho que isso é um trabalho fundamental que a gente precisa fazer e exercitar assim, quase todos os dias, nós pesquisadores. Como deixar a minha pesquisa disponível e acessível para a maioria da população. O Ronaldo sempre me falou isso, né? Eu não tenho problema se a pessoa não concordar com o meu artigo ou com a minha tese. Eu tenho problema se ela não entender o que eu estou dizendo. E isso eu acho um papel fundamental que a comunicação, né, tem de uma maneira muito forte. Somos jornalistas, né, a gente tem esse papel de levar para grande parte da população aquilo que acontece. E acho que um papel fundamental que a UERJ tem é de tornar isso acessível. Não só o conhecimento, mas a entrada das pessoas nesse ambiente. O UERJ Sem Muros é uma coisa maravilhosa, nós temos. As cotas, né, a UERJ ser a primeira universidade a fazer ter esse tipo de atividade, essa implementação, porque as pessoas passam a olhar para esse gigante de concreto, né, aqui do lado do Maracanã. Que prédio é esse? O que acontece aqui? Acontece tudo. Ele é cinza, mas é colorido, tem vivacidade, tem uma coisa muito forte que é a pessoa passar aqui em frente e olhar. É uma possibilidade, é algo que eu posso chegar, que eu posso acessar, não só para me graduar, mas para trazer as pesquisas. Lá no Audiolab nós trabalhamos com um projeto que é o Badauerj, que investiga carnaval. E eu brinco com todos os nossos bolsistas, voluntários, que a gente só aprende. Que a gente vai numa escola de samba e entrevista aquela senhorinha que é da velha guarda, que tem uma sabedoria assim, absurda sobre o carnaval. E a gente fala, olha, a academia tem que aprender com essa pessoa. Não é chegar com aquele olhar meio superior, eu vou ensinar para vocês, o samba é isso. Não, calma. Pois é, até porque a escola de samba tem esse nome de escola por motivos históricos. Claro, exatamente, claro. Né? Então, tem muita sabedoria no nosso entorno. Aqui a gente atravessa, né, a linha do trem, do metrô, tem a Mangueira. Olha a quantidade de sabedoria que tem aqui, né, em cada comunidade que você entra. Então, acho que falta isso em várias universidades, mas não falta na UERJ. A gente tem essa proximidade, essa abertura gigante, e essa troca é a grande potência que nós temos, né? De receber esse tipo de conhecimento dos nossos alunos, de dialogar isso o tempo inteiro, e aí essa pesquisa, né, esse conhecimento, esse saber ficar não só acessível, mas a pessoa olhar e falar assim, olha, eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer um doutorado, ou não, eu vou terminar a faculdade, eu vou levar esse conhecimento que eu adquiri aqui, com o que eu tive na minha infância, no meu cotidiano, para que essas coisas se encontrem.
É a ideia do jogo que eu falei antes, né? Não dá para jogar sozinho. Não dá para você impor ninguém a jogar nada. O Huizinga fala que o jogo é um ato voluntário. A partir do momento que as duas pessoas querem jogar, a coisa funciona. E aqui na UERJ eu percebo isso. Todo mundo quer muito jogar, né? Esse jogo do conhecimento. E todo mundo na mesma equipe. Na mesma equipe, exatamente. Você falou aí do Audiolab, né? Já até direcionou para onde eu queria chegar. E são diversos projetos, né, que o Audiolab tem. Você conseguiria falar sobre alguns deles? Porque são bastantes, né? São 15 projetos que nós temos, é muita coisa. Até que anotei para não esquecer, né? Quando eu cheguei no Audiolab, eu substituí o Marcelo Kchiniewski. O professor, assim, é um grande amigo, né? Ele me ajudou bastante, tanto no mestrado e no doutorado. Ele saiu da UERJ, foi para a UFRJ e a UERJ ficou um tempinho com professores substitutos. Eu tive a honra, né, e a alegria imensa de passar no concurso. E assim que eu cheguei, o próprio departamento, né, que já me conhecia, falou: olha, Audiolab, acho que é a sua cara. Eu falei: é a minha cara. E quando eu cheguei lá, tem a Gisele Sobral, que é uma técnica, né, aqui do Técnica Superior, jornalista aqui da UERJ, já trabalha há muito tempo e estava tomando conta do Audiolab durante todo esse período que o Marcelo ficou fora. Ela já tinha 4 projetos, juntamente com o Marcelo, que é o UERJ no Ar, que é meio que o grande guarda-chuva, a partir dele que o Audiolab foi criado como laboratório, que é falar de notícias da UERJ. Tudo que acontece na UERJ, de fazer matéria sobre isso. Tinha um agente da ciência, que é muito isso, de pegar o conhecimento científico e levar para o grande público, né? Traduzir isso para o grande público. O Audiolab Geo, que é um projeto maravilhoso, é um aplicativo georreferenciado, em que você pode circular pela cidade do Rio de Janeiro e, tendo o aplicativo, você está ali na Cinelândia, recebe uma notificação. Olha, temos informações sobre a Cinelândia, quer ouvir? Você escuta como um museu a céu aberto, que você vai passeando. A gente já tem mais de 50 pontos, né, na cidade inteira. A gente está precisando muito começar a ir para a Zona Oeste. Eu falei, a gente está muito Zona Sul, muito Centro. Começar a criar esses pontos, um projeto muito legal. E o Radioatividade, que era um projeto do Marcelo, tinha uma parceria com a CBN, depois essa parceria acabou, que é uma ideia de matérias mais profundas, né? No ano passado nós fizemos um especial sobre os 60 anos do golpe militar, em 4 episódios, né? Coisa muito densa que a gente trabalhou, e esse ano estamos fazendo, em homenagem ao Rio, capital mundial do livro, uma série de 10 grandes escritores brasileiros, cada episódio falando sobre, né, a importância de cada um deles. Começamos lá com o Zé de Alencar, o último que a gente publicou foi do Carlos Drummond de Andrade, tá? Muito legal, lá nas nossas redes sociais, né? Quem está acompanhando a gente consegue acessar. Eu cheguei, olhei e falei, caramba, já tem muita coisa. Mas eu, né, maluco, aquele gás total, acabei de chegar, vamos fazer mais coisas. A gente começou com Escola de Narradores, eu entrei em julho de 22, a Copa começou em dezembro, e eu já tinha participado de um projeto muito semelhante lá na UFJF, que é cobrir a Copa do Mundo, fazer transmissões de Copa do Mundo. E isso foi uma base fantástica, não só para mim, mas para os meus colegas. Vários hoje estão trabalhando na Globo, Sport TV, SBT, alguns como na parte, né, de backstage, outros como repórteres, como comentaristas, alguns como narradores. Eu falei, pô, no dia que eu for professor, eu vou criar um projeto desse. E foi, assim, uma experiência maravilhosa. Se eu tivesse conseguido montar uma equipe de transmissão, eu já ia ficar feliz. Foram 4 equipes que a gente montou. A gente, né, transmitiu a Copa inteira. O CTE também retransmitia através da rádio aqui da UERJ. Então o pessoal se ouvia no corredor. Caramba! E todo mundo foi se mobilizando. Depois disso, um projeto que eu também já gostaria de ter feito, que é o Ateliê do Podcast, que é dar vazão a todas as ideias dos alunos. Eu dava aula, ainda, né, de comunicação em rádio, tinha tanta ideia fantástica de podcast, que o aluno entregava, eu dava nota, ia para a gaveta. Eu falei, não pode, a gente tem que continuar, sua ideia é muito boa, quer continuar? Quero. E o Ateliê do Podcast é exatamente para isso, para que a gente dê vazão a isso, e a gente foi crescendo tanto que começou a absorver algumas parcerias. Então, vários laboratórios da UERJ criam seus podcasts lá com a gente, outras unidades daqui da UERJ também passam lá no áudio, eu quero fazer um podcast com vocês, e a gente dá esse suporte, né? E dentro dessa cobertura da Copa do Mundo, alguns alunos falam, professor, mas e a gente não vai cobrir o carnaval não, que também é importante? Eu falei, vamos.
E aí, uma construção muito coletiva, criamos o Badauerj, que é cobrir, da mesma maneira que tem no futebol, né? O setorista do Flamengo, setorista do Vasco, setoristas em cada uma das escolas, para não só ter o diálogo com a comunidade, para entender como tudo funciona, e fazer reportagens sobre isso, né? Eu brinco que os nossos bolsistas, eles adivinham qual samba vai vencer. Eles falam, adivinho não, Felipe, eu estou na comunidade, eu estou vendo que todo mundo quer aquele samba, né? E a voz da comunidade acaba sendo, né, prevalecendo. E aí eu falo, não dá para fazer bolão com vocês, porque vocês acertam tudo. E dentro disso, né, a gente tem a revista Audiolab, que junta todas as reportagens que os nossos bolsistas, voluntários fazem, quinzenal. E no ano passado eu criei um outro projeto, estava pouco, né? Que é o Mergulhando, que é uma ideia de recuperar e construir a memória da Faculdade de Comunicação Social. A gente está coletando depoimentos assim, longos, né? Baseados em história oral mesmo, de 2 horas praticamente, com cada professor, contando a trajetória, contando fatos da universidade, como é que foi criado o curso de comunicação, era da psicologia e foi desmembrado, virou Faculdade de Comunicação Social, como é que se criou o programa de pós-graduação. Isso é muito interessante porque os docentes vão percebendo, né, a nossa trajetória e os alunos conseguem entender onde eles estão. Que não estava tudo pronto, né? E chegou, olha, tá tudo legal, mas é aquela velha frase que o pessoal brinca, quando a gente chegou era tudo mato, né? Os professores, né, brincam, não tinha nada, a gente foi construindo tudo. Isso dá aquele sentimento que você falou de pertencimento, né? E de, olha, poxa, eu tô aqui numa universidade que tem uma história bacana, tem muitas pessoas que construíram e ajuda eles a não só compreenderem, mas contribuir para que essa história continue sendo escrita. E além disso, os eventos que a gente faz todo ano, né, o Mídia, Imaginário e Sonoridades, que é o tema do meu projeto de pesquisa, a gente sempre traz acadêmicos e pessoas no mercado. Claro que a gente sempre traz o pessoal do esporte, né, que adora vir aqui, conhece as iniciativas, né, eles elogiam, brincam, nossa, vocês estão criando aqui uma escola realmente de narradores, que o pessoal já chega pronto, né, para o Sport TV, Casé TV, a gente já tem vários alunos que já estão estagiando lá, outros que já foram contratados. Isso pra gente, né, da graduação, é a maior referência que a gente tem, sabe? Não tem preço você saber, né, o Kleber sabe disso, né, de alunos que passam aqui pelo CTE, quando você vê inseridos no mercado e tendo um sucesso muito grande, e o pessoal fala, nossa, já chegou aqui pronto pra gente, já sabe tudo. Pra gente como professor é a maior alegria que a gente tem, né? E é a função nossa, né, de ensino, pesquisa e extensão, criar as possibilidades para que os alunos tenham acesso a tudo isso, né? O pessoal brinca, por que o Audiolab tem tanto? Eu falei, porque quanto mais oportunidade a gente der, as pessoas vão se conhecendo, né? A gente tem, desde o entretenimento, né? Eu gosto de música, tem podcast para fazer. Gosto de cinema, tem. Gosto de esporte, tem. Gosto de carnaval, tem. A gente abre um leque para que, através disso que eu falei no início, né? Do jogo pela música, do jogo pelo cinema, pelo entretenimento, a pessoa se envolve e ali a gente consegue ir indicando os caminhos, né, da profissão, o que é legal de fazer, o que não é legal, olha, isso foi ótimo, isso aqui não repita, que é aquele processo de ensino, e a gente fica muito feliz de ver que o pessoal aproveita essas oportunidades e sai daqui com uma formação enorme. E acaba se tornando uma referência para a UERJ, né? A gente está tendo já, o projeto começou em 22, Escola de Narradores, agora já 24.2 e 25.1, alunos que entram no Audiolab e falam assim, eu escolhi a UERJ porque eu quero ser jornalista esportivo e aqui eu sei que eu vou ter o local para me preparar. Isso é o que eu falei, é que a UERJ consegue proporcionar, né? Eu brinco e falo, nenhuma faculdade tem isso, né? Já bem puxando sardinha para a nossa brasa, né? Muito clubismo, UERJ, e a gente tem muito orgulho, né? De criar referências. Eu brinco, ó, você criou essa base teórica e eu bebi da sua fonte e agora eu quero proporcionar essa parte prática para os alunos. Porque o esporte tem tudo, né, gente? Eu brinco, o pessoal do jornalismo, a área que não parou de contratar em nenhum momento e continua contratando cada vez mais é o esporte. Quanto de streamings que a gente está tendo aí. Hoje tem streaming para tudo. Eu gosto de esportes americanos, né? Que NBA e NFL tem. A Casé TV crescendo cada vez mais. A própria, né, o Globo Sport TV, quando tem Olimpíada e Copa do Mundo, contrata muita gente. Então é um universo muito legal e que os nossos alunos vão se inserindo, né, vão gostando de participar
E a gente fica muito feliz da UERJ, da FCS, do Audiolab contribuir com essa formação. É basicamente tudo isso. Eu sou suspeito, né? Porque eu tenho um projeto de extensão que já tem 10 anos, né, na universidade, que é de podcast. Foi quando a gente começou com o CTE, introduzir esse ramo de podcast aqui. E o Audiolab foi um parceiro de chegada mesmo, a Gisele foi ótima, Ricardo Benevides, né, que era parceiro meu no projeto, a gente trabalhou muito junto. Então, existe hoje um fomento, e acho que esse podcast também, que hoje é um podcast de mesa, que o pessoal está chamando de MesaCast, né, ele já é uma evolução, um avanço. Então a gente sabe que existe um desafio, né? Sempre a vencer, e você falou aí de maneira espetacular sobre a caminhada do não, dá para ser mais, dá para ir além, né? E aí no público, isso acaba tendo uma característica muito própria e o Audiolab acaba abarcando muitas coisas. Mas tem mais um desafio, né? As mídias estão mudando, né, Felipe? As coisas estão acontecendo, você falou de streams de futebol e hoje a gente já vê os meninos, né, os garotos, os que estão no Audiolab agora, eles jogam online com equipes de jogos online, né? Com streams de jogos online. Como é que é essa evolução para você? Qual você acha que é o destino da universidade? Acha que vai ter que ter mais investimento para alcançar essa gama de esporte, já que a gente está falando de mídia esportiva e de propagação? E eu acho que a universidade, assim como você mostrou claramente, né, que quando fala do esporte que a gente é mais tradicional, que tem uma gama absurda de espaço, acredito que quando as mídias vão melhorando, vão aumentando, né, vão criando novas perspectivas, também acontece a mesma coisa. E é um trabalho que vocês têm que fazer, porque alguém tem que narrar, por exemplo, agora, jogos do Valorant, né? Alguém tem que estar pronto para fazer isso. Como é que é isso para você? Como é que você vê isso, cara? Muito legal sua pergunta, Kleber, porque dá pra gente voltar lá no início do jogo, né? O Huizinga fala que o espaço do jogo é algo fundamental. O espaço do jogo acaba se tornando algo sagrado. E o que os meios de comunicação fizeram ao longo da história? Eles foram ampliando o espaço do jogo. Antigamente, para eu me envolver numa narrativa, eu tinha que estar na tribo e ouvindo a pessoa que está falando. Quando eu coloco isso na escrita, eu crio uma tecnologia de comunicação para que alguém que não tenha contato físico com o escritor possa vivenciar aquele jogo. E a gente vai, né, dar um salto enorme. O rádio consegue fazer isso de uma maneira fantástica, que é transmitir os jogos. Na época, né, o futebol já era algo muito popular, transmitir os jogos de futebol dos clubes do Rio para o Brasil inteiro. As pessoas jogavam esse jogo de uma maneira tão envolvente que o nosso Flamengo hoje é a maior torcida no Norte e Nordeste. Por quê? A pessoa nunca veio no Rio de Janeiro, mas torcia pelo Flamengo do Leônidas, né, do Domingos da Guia, por conta do rádio, por conta desse espaço do jogo foi ampliado. Inclusive tinha um narrador mineiro, não me lembro do Ari nome Barroso, dele. Ele que tocava gaita, era um sucesso. Ari Barroso é fantástico, ele produziu o jogo como ninguém, né? Ou você amava o Ari Barroso ou odiava. Quando estava tendo ataque contra o Flamengo, ele falava assim, não quero nem ver, ataque contra nós. E não falava, ficava lá 1 minuto o rádio, todo mundo achando. Aí ele, ufa, não foi nada. Pro flamenguista, ele era um deus, e quem não era flamenguista queria matar o Ari Barroso. E isso propiciava o que a gente falou no início, o jogo terminava, os 90 minutos, mas todo mundo discutia no dia seguinte. Você viu o que o Ari Barroso fez ontem? Nem narrou o gol do Vasco, que absurdo! E estimulava essa discussão, ou seja, o jogo continuava em outros espaços. E hoje, nesse ambiente que a gente vive, digital, o espaço é o tempo todo. O espaço está aqui no nosso celular, né? Antes eu tinha que chegar em casa, ligar a TV e assistir, né, o nosso Flamengo. Hoje, com um aplicativo, eu consigo assistir de qualquer lugar. Isso modificou muita coisa no jogo. E no Audiolab, eu brinco muito com os alunos. Nós somos, antes de tudo, um laboratório. Então é para testar tudo. Do pessoal das ciências médicas, né? No laboratório é para testar. Vamos ver se essa vacina, vamos fazer teste aqui. Vamos testar. E a gente, Kleber, está testando cada vez mais quais são as linguagens e as narrativas próprias para esse novo ambiente, para esse novo espaço de jogo. A gente já identificou algumas coisas muito interessantes. Como esse ambiente virtual, ele meio que mistura informação e entretenimento, que às vezes é muito perigoso, né? Você confunde ali o fato com a opinião, essas questões, mas também tem esse envolvimento. Você está no seu feed rolando, tem uma informação e logo depois tem uma coisa que é
não factual, nem nada jornalístico. É puro entretenimento. Isso misturou bastante. E o grande desafio do jornalista hoje é fazer essa distinção. Eu falo com eles, pode brincar na transmissão? Pode, porque esse ambiente permite. E até se você não faz um momento ali de descontração, a interatividade, que a pessoa na mesma hora, né? Nós temos nosso canal no YouTube, onde a gente faz as transmissões, o pessoal vai lá, né, e tem um momento que o jogo tá chato, né? Fala, o jogo tá chato, vamos para outro jogo para o jogo da conversa. Vamos lá para o chat. Isso é muito exigido. A Cazé TV faz isso como ninguém. Tem o jogo e tem um chat do lado, que às vezes é um jogo paralelo, as pessoas mudam completamente o rumo do que está acontecendo para discussões que às vezes não tem nada a ver com o jogo. Eu falei, vamos começar a testar isso. A gente está testando e percebendo que estar aberto a essa interatividade que o rádio sempre teve, né, do ouvinte ligar para passar uma informação, é o que atrai mais pessoas para esse jogo. Na televisão, nós, não vou nem dizer passivo, que isso, né, é muito ruim da gente dizer, porque tem interação, a pessoa está jogando. Mas na televisão, o narrador está lá narrando, ele vai ouvir um comentário se ele foi mal ou se não, depois. No ambiente digital e com cada vez maior número de streams, de canais no YouTube que transmitem esporte, a ideia da novidade, da profundidade e também esse quê de diversão passa a ser fundamental. E aí como que a gente vai trabalhar? Como é que a gente forma esses alunos sabendo que tem um limite entre a informação e a diversão? E até da própria brincadeira, né? Tem brincadeiras e brincadeiras. E a gente testa isso o tempo todo, né? De como a gente vai trabalhar com isso. A gente faz assim uma média de mais de 200 transmissões por ano. Então a gente está tendo um material muito grande para poder testar. Exercício mesmo de testar. Ó, pessoal, isso não está legal, isso aqui, né? E não sendo refém daquela audiência. Ah, não vou fazer o que a audiência manda. Não, calma. Tem a nossa linha editorial que a gente precisa seguir. E não é porque a maioria está pedindo para você seguir aquele caminho que você vai seguir. Porque tem muita coisa na internet que a maioria que não vale a pena você seguir, você não deve seguir por, né, padrões éticos realmente do jornalismo. E outra coisa que a gente percebeu bastante é essa interação entre essas mídias, YouTube, Instagram, TikTok, o próprio Spotify, né, onde a gente hospeda os nossos podcasts. E a gente percebeu, testando, e todos os relatos, né, dos pesquisadores estão batendo muito com o que a gente identifica, que em muitos lugares você está lá pela disputa da atenção, né, isso é bem lógico, e funciona, eu brinco aqui, você vai onde os peixes estão passando para pescar o peixe aqui e levar ele para onde você quer. Então, basicamente, o nosso Instagram hoje é buscar a atenção da pessoa para levar para o Spotify. Buscar a atenção da pessoa para levar para o YouTube. Eu tenho uma novidade que vai impactar no Instagram. Olha, está começando a nossa transmissão do jogo tal. Clica aqui para você se aprofundar nisso. Nos nossos podcasts é a mesma coisa. A gente faz um vídeo de divulgação bem trabalhado, super interativo e dinâmico, né? Os nossos alunos, assim, eles arrebentam, são bons demais. Eu olho e falo, cara, que linguagem legal vocês estão usando e tal. Dos escritores, né? Eles pegam expressões, né? Aí fala o Nepo Baby. Eu falei, que Nepo Baby? Ah, porque o pai dele era muito rico, então ele meio que bancou a carreira dele. Fala, legal. Que dialoga muito com a juventude. E a partir dali você desperta o interesse da pessoa jogar o jogo no espaço que você desenvolveu sua narrativa de forma mais ampla, seja no Spotify, seja no YouTube. E está dando certo. E eu acho que isso é muito legal. A gente ter um laboratório, a gente faz tanto para ter uma base assim, de pesquisa. Olha, a gente testou em 300 postagens e 90% deu certo no que a gente fez. A gente consegue trabalhar, que eu brinquei, né? O ensino, de mostrar como faz, a extensão de ter esses projetos, as parcerias, né? Ir nas quadras de escola de samba e a pesquisa, tudo isso linkado. Então, os alunos conseguem perceber como não dá para você ter só ensino. Você precisa também ter extensão, isso precisa chegar na outra ponta e não pode parar de ter pesquisa, né? Eu brinco com eles, jornalismo investigativo é o maior pleonasmo que esse jornalista tem que investigar. Como é que você... eu acho que é isso. Não, você não acha nada, você vai pesquisar o que é. Eu brinco com eles, em transmissão, você nunca acha. Faz a pesquisa antes de falar. Eu acho que esse jogador jogou em tal time. Não, hoje você pode ir lá pesquisar. Jogou. Espera um pouquinho, mas dá a informação correta, né? Isso eu acho fundamental.
E eu acho que é isso, Kleber. Nesse momento, com essas mídias todas, a gente trabalhar esse pilar ético fundamental, né? Eu brinco com eles. A raiz que vocês constroem na UERJ é forte e precisa ser. A árvore vai ser erguida a partir dessa raiz. Pode vir um vendaval que for, cai tronco, cai folha, cai tudo. Mas a raiz está lá forte, sem vocês perderem o senso ético, o senso humano, né, de empatia que o jornalista precisa ter no mundo de hoje. E aí fica fácil, né, para eles perceberem se essa brincadeira eu devo fazer ou não. Está ferindo alguém? Então pode fazer. Se está mexendo, não está sendo empático na sua brincadeira, não faça, né? A gente vê muito essa discussão. O humor pode tudo? Não, não pode, né? Quando você ataca, principalmente, né, grupos sociais que já são atacados diariamente no Brasil, isso não é brincadeira. Você está legitimando, contribuindo para cada vez mais ódio, cada vez mais intolerância, que é que todo jornalista, né, e relações públicas, que a gente também tem na FCS, deve combater e deve ter como pilar fundamental da sua carreira lutar contra isso. É claro, comunicação é relação, né? Sim. E relação é, acima de qualquer coisa, respeito, né? E a adaptação também com o público, a narrativa, claro, tem que ter cuidado com tudo. Você tem que respeitar o outro, né? Se você pensa em comunicação e você acha que você comunica apenas a partir de si, dos seus próprios devaneios do que seria ideal para a pessoa, sem considerar quem ela é, como ela está. E você colocou muito bem, é uma coisa que eu acho que tem muito a ver com essa coisa da nova mídia mesmo, e a gente ouvindo a academia falar, né, na sua boca, a gente fica até muito mais tranquilo, né? Porque a gente entende que a academia tem um papel ali e ela vai meio que controlar esse fluxo, né? Vai fazer com que tenha agentes lá fora, né? Porque esses rapazes que estão sendo formados no Audiolab, eles levam uma proposta de trabalho, né? E eles vão impactar o mercado deles. Ele não vai fazer, por exemplo, para a vida inteira narração aqui, né? Ele vai ter que narrar fora, ele vai ter que estar em outro lugar. Mas o que ele leva para lá, considera isso, né? Considera esse respeito, considera a comunicação, considera que ele tem que ouvir quem está falando, como sempre foi no rádio, né? Você não viu os grandes radialistas fazerem o programa deles sem ir buscar no público se aquilo estava sendo positivo ou não, né? Então esses meninos, essas meninas que estão saindo daqui, elas estão saindo com essa perspectiva, né? Eu tenho que estar atento, eu não posso ter apenas a minha ideia. E quando eu posicionei a pergunta, acho que essa é uma das coisas que preocupa muito, porque as pessoas parecem não entender, né, que mídia, seja ela qual for, é comunicação. E como é comunicação e tudo é mídia, e você colocou muito bem, está na palma da nossa mão hoje, exige respeito. E as pessoas que não são formadas, que não estão na UERJ, que não estão no Audiolab, que não estão no CTE, que não estão na FCS, elas vão fazer do jeito que elas acham, do jeito que elas intuem. E elas vão levar uma porção de gente a fazer igual, desrespeitar, não pensar, não refletir sobre o que está fazendo e fica só olhando um resultado que nem é informacional, né, como a gente está pensando. Ele é só de resultado. Ah, não, tive um engajamento de 1.000 pessoas, mas são 1.000 pessoas cheias de ódio que não se preocupam com quem está falando com quem. Se aquela pessoa não agradar, ele vai para outra, né? Então aquele produto morre porque para ele tanto faz, não existe uma relação. E óbvio, né, quando você percebe que na academia existe ciência por trás disso, você faz as pessoas engajarem de uma maneira diferente, você pensa isso de uma maneira diferente, e é muito legal ouvir você falando disso. Não é não, Flávia? Pô, é demais. Eu até me lembrei daquela frase do Bruno Henrique. O Flamengo é muito grande, tem diversas páginas de Instagram. É isso aí. É muito grande. Agora é isso, né? Você mede pelas páginas de Instagram. E a responsabilidade que tem que ter de um profissional ali no Flamengo que saiba dominar aquela tecnologia da maneira que o Flamengo precisa, né? Coordenar as informações como o público do Flamengo espera, né? É importante isso. Exatamente. A gente, dentro de tudo isso que eu falei do jogo e tudo mais, como uma ferramenta tanto teórica quanto reflexiva, eu venho desde 2018, quando eu estava no doutorado, desenvolvendo um termo que se chama ludens narrativo, que é meio que resumindo isso que a gente está falando aqui, né? Essa ideia do lúdico, do envolvimento, do jogo, está muito casado com a narrativa, né? A narrativa, ela cria uma ordem no meio do caos, né? Eu brinco isso muito com meus alunos, eles acabam de fazer uma apuração, eu falo, professor, eu tenho 10 páginas aqui, como é que eu vou contar essa história? Eu falei, é isso, você tem o caos, agora organiza esse caos, você vai pegar fragmentos, né, dessa reportagem, coisas que obviamente aconteceram, e você vai construir a sua narrativa. Vai ficar alguma coisa de fora? Claro que vai. Você não consegue contar
tudo em 3 minutos de reportagem. E aí vai estar o seu dedo, né? A sua percepção, a sua ética de o que eu deixo à sombra e o que eu coloco em evidência. Às vezes a principal informação, se você deixa de fora, não é ético o que você está fazendo. Então, quanto mais, eu brinco muito com eles, olha, aqui a gente tem a chance de produzir bastante, até para a gente ver onde a gente está errando, né? Quando a gente está começando qualquer atividade, né? Quanto mais você faz aquilo cotidianamente, você percebe, eu estava fazendo isso aqui errado, agora eu estou melhorando, estou evoluindo. E eu brinco, né, para tentar resumir para o pessoal o Ludens narrativo, que é toda vez que o ser humano narra, ele vai jogar no seu próprio imaginário. O que seria isso? Toda vez que a gente vai narrar, vai contar alguma coisa, a gente está narrando o tempo inteiro, se auto-narrando, narrando os nossos relacionamentos, narrando aquilo que a gente pensa. A gente promove um jogo dentro do nosso imaginário, que seria esse referencial que a gente tem e vai coletando ao longo da nossa vida e nunca para, né? É aquilo, você assistiu uma peça de teatro hoje, se você for na mesma peça amanhã, com os mesmos atores, mesmo texto, ela vai te impactar de maneira diferente. Porque seu imaginário mudou, a sua percepção de mundo vai mudar. Quando você lê um livro com 16 anos, lê um livro com 30 e pouco, você fala, caramba, mas quando eu tinha 16 eu imaginei isso do livro. Porque o seu imaginário naquele momento, né, seu arcabouço ali de referências, vai mudando ao longo do tempo. E tem muito a ver com o que vocês falaram. Quando a pessoa vai trabalhar numa página lá do Flamengo, né? Também formamos RPs, na página, por exemplo, de um governo do estado, um governo da prefeitura, um governo federal, você tem que pensar qual imaginário você está acionando, você está evidenciando quando você propõe esse jogo narrativo, né? Quando a gente está falando da página do Flamengo, é claro que a gente vai, né, em alguns estereótipos, que é nação, você vai mexer com isso que faz parte de quem, né, é flamenguista. Quem está mexendo na página do Vasco vai falar, o gigante da colina. Você trabalha esses estereótipos o tempo inteiro para ativar, né, isso dentro das pessoas. E saber utilizar esse acionamento de imaginário de forma ética é o principal que a gente tem hoje nas redes sociais. E o principal, nem problema, né, o desafio da comunicação hoje. É como formar as pessoas sabendo que alguns imaginários, ao serem acionados, você está muito mais atrapalhando do que ajudando a sociedade, né? A gente tem o que aconteceu recentemente aqui no Rio de Janeiro, operações policiais. Quando você trabalha um imaginário, por exemplo, bandido bom, bandido morto, é uma frase, parece muito simples, mas tem 1 milhão de camadas para você desenvolver. Você está jogando com um imaginário muito pesado e muito complicado de convencer pessoas a jogar esse jogo. E é uma produção de sentido, né? Porque Exato. É discurso, narrativa é discurso. Exato. O que é discurso a partir da análise do discurso? Que aí já entra um pouquinho na minha área. É isso aí. É produção de sentido. É isso aí. Né? E o jogo é isso, o jogo produz sentido, né? Qual o sentido desse jogo? Quem está jogando entende o sentido. Então, quando você convida a pessoa para um tipo de narrativa dessa, ela pode se envolver tanto no jogo que quando você tenta tirá-la do jogo, você o estraga prazeres. Eu adoro um exemplo que é alguém, né, quem está em casa acompanhando a gente, né, já levou uma criança no pula-pula e tirou ela do pula-pula depois dos 15 minutos, né, que você pagou. A criança não quer sair, o jogo está tão envolvente que você fala, não, peraí, eu quero pular mais um pouco. O tempo humano não é o tempo do jogo. O tempo do jogo é o tempo do prazer, do divertimento, o tempo do envolvimento que a pessoa tem naquilo. Quando você tenta retirar a criança, ela vai chorar, vai berrar, vai fazer várias coisas. A analogia é a mesma para quando você tenta convencer uma pessoa, você está jogando um jogo narrativo errado. Isso não faz bem para a sociedade. Ela vai te xingar, vai fazer várias coisas porque ela quer permanecer naquele jogo. Porque, infelizmente, está fazendo algum sentido para ela. Ela tem um imaginário tão sólido na cabeça dela que aquilo que foi dito atende os anseios que ela quer. Olha, alguém está falando a mesma coisa que eu penso. Isso é um desafio gigante que a gente tem como comunicadores, como universidade, que é como desconstruir esses imaginários que não constroem nada na sociedade, né? Apenas causam uma cisão que não tem nada a ver com o jogo que a gente está brincando aqui, né? O jogo é jogar junto, estar junto, sentido de pertencimento e não de união, de desunião, de conflito, né? De separação. Por mais que tenha um conflito no jogo, é aquele conflito lúdico, como a gente já falou, né? E não essa coisa de ódio, de querer acabar com o outro de qualquer maneira. Quer trazer, Flávia? Vou trazer. Senti que ela fez de cara, né? Que ela falava mas mudando um pouco aqui, que você falou no início que você fez o FJF.
Você é de Juiz de Fora mesmo? Eu nasci aqui no Rio, com 2 anos, meus pais se mudaram para Juiz de Fora, voltei para cá com 30. Então, eu tô naquela fase, quando eu chego em Juiz de Fora, você tá com sotaque carioca. Eu falei, claro que eu não tô. E quando eu tô aqui, pô, você tá com esse sotaque mineiro. Eu tô naquele limbo, é uma coisa meio Balma. Eu não tô, exatamente, eu não tô nem lá nem cá. Mas que é uma delícia, né? Minas tem, nossa, tanta coisa fantástica, me ajudou muito na minha formação pessoal e tudo. E voltar para o Rio, assim, já mais velho, né? Já nessa fase de... Agora eu quero seguir não só a carreira profissional, mas como eu ingressei na academia, dá para ter esses 2 polos. Aí você escolheu a UERJ ou a UERJ escolheu você? Olha, ótima pergunta. Eu passava aqui, né, indo para o Maracanã, o primeiro contato da maioria das pessoas com a UERJ é o Maracanã. Olha, eu falei, o que é esse negócio aqui? E ao ter, né, o contato com a obra do Elal, eu falei assim, quem sabe um dia eu possa fazer um mestrado aqui. E quando eu entrei pela primeira vez para fazer a prova do mestrado, é muito o impacto de todo mundo que entra aqui nesse gigante de concreto a primeira vez, né? Você começa a observar quanta diversidade, quanta vida, quanta energia. E na primeira aula que eu tive no mestrado, aí tive o prazer da primeira aula ser com o Muniz Sodré. Eu já conhecia, né, o Muniz de leitura e ver o Muniz falando aquela potência energética, né, do bem. Eu olhei e falei, caramba, que lugar fantástico. E na outra semana eu fui participar de uma aula do Elal como estágio docente, né? Quando a gente está fazendo mestrado, a gente precisa acompanhar o professor em algumas... E quando eu senti a energia da turma, eu falei, caramba, é aqui, esse é o meu lugar, é aqui que eu quero ficar. Eu vim, né, em classe média de Juiz de Fora, estudando em colégio particular a vida inteira, colégio católico, branco. A UERJ me mostrou uma outra realidade, me abriu as portas para o mundo real, né? Não é aquele mundo Zona Sul, Juiz de Fora, Zona Sul, Rio de Janeiro, e abriu as possibilidades. Então, ela me apresentou uma outra perspectiva de mundo que eu agradeço assim, eternamente, todos os professores, todos os alunos que eu tive contato, né? Todos os servidores da UERJ, que me abriram essa porta e no momento em que eu senti, falei, essa é minha casa, eu falei, agora eu preciso ser minha casa de verdade, né? Ser professor. Em 2022 foi grande alegria da minha vida saber que eu vou ficar aqui até 2058, que é quando eu faço 75. Vai ter que sair, eu já faço, expulsória. Eu faço a conta, usando professor até 2058. Falei, vou ficar aqui até 2058, com o maior prazer do mundo. E iniciativas como essa, né, que a gente está tendo aqui agora, mostra esse poder da UERJ, né, o poder comunicacional, de querer jogar o jogo mesmo, né, dessa intensidade que todo mundo tem aqui na UERJ, que tudo é muito intenso. Né, as reivindicações, né, os estudos, eu percebo isso dos próprios alunos. Eles entram aqui com uma garra gigantesca de, cara, olha onde eu tô na UERJ, então eu tenho que fazer valer essa vaga que eu consegui, né? Vários irmãos e irmãs minhas não conseguiram essa vaga e eu vou estar aqui e sair para transformar o mundo. Acho, algumas universidades também fazem isso, óbvio, mas acho que igual a UERJ ninguém faz. A UERJ tem uma característica, né? A gente está partindo para o final e eu acho que eu quero aproveitar essa sua fala da identidade com a UERJ. Essa característica que você destacou é uma coisa que, para nós, né, que vivemos aqui na universidade, a gente vê que o campus vertical dá para a UERJ um ganho absurdo, né? Uhum. Porque é um curso no mesmo andar que o outro, às vezes, e quando não acontece isso, ele está a uma cantina abaixo, né? E isso faz com que os alunos tenham uma interação entre eles que é realmente acima de qualquer questão, né? Você vê que aquilo é extremamente funcional. Então, e você falou também de uma responsabilidade, né, com a coisa da ética, do produto, e a gente sabe, eu sou de psicologia, então trabalho com humano há muito tempo, era pedagogo antes e depois me formei aqui em psicologia também. Então a gente sabe que o jogo tem essa coisa do dopaminérgico tal, e na verdade a própria mídia tem isso, né? Sim. Ela tem aquela coisa de juntar de alguma maneira entretenimento com a informação. E você tocou nisso especificamente.
Como é que a gente pensa num jovem que, assim como você, se atraiu pela UERJ e quer vir? Que tipo de jovem tem que ser esse? O que ele tem que ter em mente? Como é que ele deve pensar isso? Será que é melhor ele ir para a faculdade de Juiz de Fora também, começar igual você e fazer esse trajeto? Ou você acha que tem um perfil que ele tem que começar a se observar para ver se ele pode vir fazer, por exemplo, jornalismo aqui? Por exemplo, a gente tem 2 cursos, né, RP e jornalismo, e o nosso perfil dos alunos, a gente tem muito orgulho disso, né? É um perfil que, em sua grande maioria, é a primeira pessoa da família a estar entrando num curso superior, né? Isso é muito interessante. O local da UERJ é um local muito estratégico para o Rio de Janeiro. Alguns alunos já relataram, eu passei em 2, mas aqui na UERJ tem o metrô e tem o trem na porta. Então, isso abre possibilidades. Aquilo que eu falei do espaço do jogo, né? Aqui tem um espaço que possibilita várias pessoas serem jogadoras, né? Porque fica, entre aspas, mais fácil com todo o caos que a gente tem em metrô, trem, etc. Mas, geograficamente, é fácil para essas pessoas chegarem. A gente acaba tendo esse perfil do pessoal de muitas regiões distantes do Rio de Janeiro por conta disso, né? Dessa facilidade. Então, quando a gente vai produzir qualquer tipo de reportagem, pessoal, alguém da Zona Oeste? Tipo, uma galera levanta a mão. Da Baixada? O pessoal levanta a mão. Então, a gente tem esse perfil geográfico. E do perfil de pensar o que fazer na faculdade, eu acho que a UERJ consegue, por todo esse vigor, por toda essa energia, por ter essa diversidade muito forte, proporcionar para o aluno que se interessar e que quiser vir para a UERJ, eu recomendo muito que venha, essa experiência de vida que eu tive. De ter esse prédio que você falou, né, de estar todo mundo junto, né, do espaço do jogo ser limitado, e aí evita a dispersão, né, da pessoa, não estou meio interessado. Aqui você sabe de tudo que está acontecendo, porque é tudo muito perto, muito próximo. Você tem uma possibilidade interdisciplinar gigantesca. Eu posso puxar uma matéria na letras e ir para a comunicação, eu peguei o elevador, estou aqui, eu não preciso me deslocar de um campus para o outro. Então tem essa possibilidade de você ampliar o seu currículo, né? E algo que é fundamental hoje, que é você atravessar várias disciplinas, né? Além disso, especificamente na comunicação, nós temos referências em várias áreas, né? Relações públicas, nós somos um dos cursos, né, mais bem avaliados por todos os cenários, né, que tanto ENAD, MEC, etc., e revistas que fazem avaliação. É um curso que te forma para ter essa compreensão ética de como construir essa relação que você falou, comunicação com o público dessas instituições. A gente tem alunos hoje nas grandes empresas brasileiras, tem um aluno da UERJ trabalhando como RP. E no jornalismo, nós também somos uma referência muito forte, aí eu me orgulho em dizer, principalmente no esporte. Temos não só no PPG-Com, o pessoal que vem de todos os cantos do Brasil para estudar com o Ronaldo, né? Agora, tanto eu, Fausto e a Leda, outros que foram orientandos dele, a gente está continuando essa trajetória dele. Mas aqui na UERJ também se reforçar como local, que se você quiser trabalhar com jornalismo esportivo, você vai ter isso muito forte. E o ateliê vem muito por conta disso, a parte cultural. Nós temos uma pós de jornalismo cultural muito forte. Então, você vai ter esse arcabouço assim, teórico e uma experiência prática muito forte em esporte, na relação, né, de público com as empresas e com órgãos governamentais, e cultural também, que é algo que eu acho muito rico, e quando a gente fala em cultura, é muito amplo, né? E dá uma possibilidade para os alunos poderem trabalhar em qualquer local. A gente está aqui num grande centro midiático, né, que é a cidade do Rio de Janeiro. Eu lá de Juiz de Fora, a gente ficava, você conhece alguém que trabalha lá no SBT, na Globo? Aqui está do nosso lado. Então, a possibilidade de você entrar lá no estágio é muito grande e tem muitas possibilidades hoje, né, tanto na área cultural quanto nessa área jornalística, no jornalismo esportivo. Recomendo muito para que você venha para cá. E venha sabendo que a UERJ vai mudar a sua vida, vai mudar a sua perspectiva de mundo e vai te proporcionar, em cada curso que você escolher, um tipo de formação muito voltada para ser um bom profissional do mercado, mas antes disso, como eu falei antes, ter uma raiz muito forte para você entender que esse padrão ético, como criar essas narrativas no mundo de hoje, é um fator fundamental. E isso vai ser o seu diferencial na carreira.
né? Porque saber apertar o botão hoje é fácil, né? Tem aplicativo para tudo. Agora, como apertar o botão, por que apertar o botão, em que momento apertar o botão, é que a UERJ vai proporcionar para vocês. Professor Felipe Mostaro, eu estou muito triste que o nosso jogo acabou. Game over. Game over. Muito bom. Esse foi mais um episódio do Rádio PR1. Estamos disponíveis no Spotify, no YouTube. E siga a gente no Instagram, @Rádio PR1ERJ. Muito obrigada, Kleber. E para você, né, que ficou jogando com a gente até aqui, muito obrigado pela tua presença, obrigado você também, Felipe, muito bom, foi ótimo, né? Siga a gente aí nas redes, como falou a companheira Flávia, não deixe, espalhe a notícia que a Rádio PR1 está no ar e até a próxima.